Olá, galera, tudo bem? Quem fala com vocês é o Dr. Jailton Patrício. Vamos falar sobre toque, tristeza, depressão, síndrome de Rebeca e ciúmes do passado. Eu quero falar algo para vocês aqui interessante. Nem tudo isso é fator de serotonina ou causa genética ou ambiental. Às vezes, isso é causado pelo capiroto. Exatamente isso que eu estou falando. Ah, doutor, como é que você representa a ciência e você fala sobre isso, né? Eu falo, sabe por quê? Eu achei super interessante a análise de Albert Einstein. Albert Einstein citou uma vez assim: a ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Ele expressa o conhecimento, né, que a ciência fornece, o conhecimento sobre o universo e a religião no sentido de espiritualidade cósmica, não necessariamente dogmática, né? É isso que eu estou falando aqui. Eu vou falar de energia e não de dogmas. Tanto é que não sou evangélico, né? Agora, se você sentir vontade de ir na evangélica, na católica, no budismo, beleza, eu vou te falar uma coisa para vocês. Os meus pacientes que têm algum tipo de espiritualidade, seja ela qual for, eu percebi que elas têm grandes chances de vencer o toque e depressão com terapia, atividade física e uma fé. Tem pacientes meus que orientam, eu pergunto, qual é a sua religião? Ele tal, tá indo? Não, vá. E aí a gente consegue alinhar as terapias semanais, a espiritualidade, a atividade física, uma boa alimentação e um sono adequado. Esses pacientes que conseguem alinhar comigo são os que chegaram à cura total definitiva do transtorno de Rebeca, né? E o toque controlado. Já cansado de falar aqui que a síndrome de Rebeca tem cura total. E o toque não, o toque tem tratamento. Então o que acontece? Vamos falar sobre esse assunto. Nem tudo é ocasionado por fatores genéticos, falta de serotonina, dopamina, questão dos neurotransmissores. Tem coisas que vêm de fora para dentro, não de dentro para fora. Acredito muito nisso, que tem depressão que é ocasionado de dentro para fora, que é questão genética, biológica, química, né? E tem coisas que é causada de fora da sociedade, algo trabalhístico, algo espiritual, cósmico, energia, do que aqui dentro. E eu vou falar sobre muitos textos da Bíblia, né? Nada de religião, pelo amor de Deus. Não estou pregando religião aqui, não. Estou falando o desdobramento, a costura com a ciência e a fé. Acabei de falar de Albert Einstein, que ele foi fantástico, mesmo sendo ateu. Eu também já fui ateu, né? Hoje acredito. Então o que acontece? O inimigo das nossas almas, o capiroto, ele é um baita de acusador. Ele começa a acusar você de todos os seus erros. E isso você vai encontrar lá em Apocalipse. Olha só, Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 10 em diante, né? Agora aconteceu a salvação, o poder, o reino de nosso Deus. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que o acusava dia e noite. Então, meu amigo, alinha a terapia e a espiritualidade. Isso é muito importante. Porque a todo momento o inimigo vai querer que você acuse a sua esposa, quer que você fale do passado dela, quer que a sua esposa fale dos seus erros. Engraçado, né? E você cometeu os erros, você fez a mesma coisa, ou pior, e você está acusando a sua namorada, a sua esposa, por erros que ela cometeu. Existe o superego, acabei de falar várias vezes aqui, sempre falo, que a síndrome de Rebeca, o toque, está dentro do superego. Então, as forças de energia aí, negativa,
pega essas questões do superego, que é crença, moral, ética, né? E você fez. Você muitas vezes foi desleal, né? Você pegou mulher casada, você traiu suas ex-namoradas, você cedeu à promiscuidade, né? E aí você encontra sua namorada, sua esposa, e você fica pensando, pô, será que ela fez isso também? Será que ela fez isso também? Será? E quando a gente encontra uma pessoa, que nem o Lacan fala, né, o pai da psicanálise analítica, lacaniana, aliás, ele fala o seguinte, quando nós encontramos uma pessoa, nós não se apaixonamos pela pessoa em si, a gente cria uma imagem daquela pessoa. E quanto mais amor você tem por alguém, quanto mais você é apaixonado por alguém, mais você criou uma imagem daquela pessoa. De repente você descobre, né? Porque um dos fatores principais hoje que está explodindo acima de Rebeca são as redes sociais. Hoje é fácil você acessar o passado do outro. Um clique ali você vê alguma coisa. A pessoa fica desleixada, de repente você pega o celular da pessoa e você verifica tudo o que ela fez no passado. Né? E aí você tem acesso ao passado dela com facilidade. Então o capiroto chega, olha só, tá vendo aí? Daí pega o superego seu, olha, fez também, fez pior. Por isso muitos caras aí começam a atrair as suas mulheres, suas namoradas, porque um dos principais sintomas da síndrome de Rebeca é a traição. O cara começa a atrair a esposa. Por isso que é uma síndrome perigosíssima, se você não fizer o tratamento. Porque o capiroto começa a trabalhar ali, ó. Ela foi mais promíscua do que você. Olha, a causa dessa dor que você está sentindo é por conta dela. Se não fosse esse passado dela, essa mentiragem dela, né? Ser uma boa moça, tá na igreja, evangélica, católica, enfim, tá no budismo, tá no candomblé, tá na umbanda, tanto faz, né? Tá se fazendo de boa moça agora. Tá entendendo? Então você merece aliviar essa dor. Trai ela. E de repente, cara, hoje em dia é fácil sexo. É a coisa mais fácil que tem. Entendeu? E aí vai vindo as oportunidades, vai vindo as oportunidades. E as sugestões do capiroto, junto com o toque e a Rebeca, começa a vir. Começa vindo. Você acha que você vai se aliviar, vai acabar com essa história, vai ganhar essa rivalidade unilateral, que é só você que tá nela, traindo a sua esposa. Tem vários caras, várias pessoas, várias mulheres, inclusive, que sofrem de ciúme retroativo. Ela começa a trair o seu marido, começa a trair a sua esposa, justamente por conta disso. E tem casos que não é um final feliz, né? O outro acaba descobrindo a infidelidade também pelas redes sociais. Ou alguém viu, alguém falou. E aí, meu amigo? E aí o capiroto começa a colocar na sua cabeça para você acusar a sua esposa. Olha só o que sua esposa fez, olha só o que seu marido fez, né? Aquela mulher que ele namorou no passado, tem 3 filhos. Uma mulher que largou o seu marido e ele é apaixonado por ela. Olha só a situação dela lá, dele. Aí começa as sugestões, aí vem o cara querer interromper esses pensamentos, começa a resistência desses pensamentos, a luta com esses sentimentos, e ele acaba entrando no ciclo do toque. E aí depois que entra a falta de serotonina. Porque causa tristeza, 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 tristeza. E tristeza é os principais motivos de o ser humano começar a ter grandes enfermidades, principalmente no teor da saúde emocional. A imunidade cai, vem depressão, vem tristeza. Cara, é uma vida de cão. Você tá passando pelo síndrome de Rebeca e o toque. De repente você não vê alegria em nada. Tristeza. Ó, final de ano agora, Natal. Quantos caras estão tristes agora, infeliz, final de ano, não tá naquele clima de Natal, né? Não tá naquele clima de final de ano novo, porque tá amargurado, angustiado, coração aflito por causa dessas pragas, né? E aí enchendo o saco da sua esposa. E a mulher também começa a absorver essa tristeza.
E muitas vezes as mulheres passam a ser fortes, não demonstrar isso, né? Porque a vida continua. Quantas mulheres hoje casadas com o marido que está sofrendo por esses demônios, tá triste, tristeza, querendo pedir divórcio, querendo pedir ajuda, não sabe o que fazer, né? E quando o marido chega, elas demonstram de forte, bem, quer passar para frente, quer seguir o presente e o futuro, mas o marido de novo arrasta ela para o passado. Isso é uma cadeia, cara. Você fica preso no passado do outro, você não vive o seu presente com a sua mulher. Você vive no passado dela onde você não estava. Isso é o quê? Olha só o que está escrito em Zacarias. Olha a prova aqui, ó. Que o acusador é o fruto do capiroto. Depois ele fez ver Josué, sumo sacerdote, parado na frente do anjo. E Satã estava em pé à direita de Josué para acusá-lo. E o anjo falou a Satã: que Javé reprima você, Satã. Que Javé o reprima, pois ele escolheu Jerusalém. Lá no versículo na frente, né? E disse a Josué: veja, eu afastarei de você sua culpa. Eu revestirei com roupas limpas. E acrescentou: põe-lhes na cabeça uma turbante limpo. Então puseram uma cabeça no turbante limpo e vestiram com roupas limpas. Então, o que acontece, gente? Deus perdoa você. O universo, a natureza, perdoa você se você realmente quiser mudar de vida. Nada de religião aqui, estou falando no sentido filosófico e psicológico. Tá? E o capiroto não. O capiroto vai querer te acusar o tempo todo. Querer botar você para trás, querer botar tristeza, culpa. E aí vem o toque de relacionamento, que é outro inferno que a Rebeca o toque traz. A pessoa fica a todo momento imaginando: pô, será que essa mulher que eu tô namorando, será que realmente é para mim? Será que não tem outra pessoa para mim? Será que não tem outra pessoa com menos passado? Será que eu vou encontrar alguém igual ela, com sexo maravilhoso, carinhosa, gosta de mim, mas não tem esse passado? Aí começa a ver as redes sociais, né? Fulana, Adriana, Bianca, Beatriz, Rogéria, né? Luciana, Paula, Paloma. Será que essas mulheres aqui realmente elas se encaixam no que eu quero? Será que tem pouco passado? E a mulher do mesmo jeito. Pô, esse cara não deixa em paz. Culpado com o meu passado, me xingando. Pô, será que tem outro cara que gostaria de mim, que me aceitava do jeito que eu sou? Entendeu? Aí a mulher também começa a pensar no Pedro, no Marcos, no Rogério, no Paulo, no João, no Frederico, no Rodolfo. Será que esses caras são melhores pra mim? Né? Ou mulheres também que não aceitam o passado do namorado, né? Do esposo. Que eu atendo demais aqui, mulheres que não aceitam. Né? O cara só teve 3 mulheres, ou uma mulher, ou o cara até é virgem também. Tô atendendo. O cara é virgem e a mulher não aceita o passado dele. E aí vem toque de relacionamento. Pô, será que existe outro cara melhor? Será que existe outro cara mais elegante, mais carinhoso comigo? Que aceita que tem um passado menos rodado? E aí vem um toque de relacionamento. Entendeu? Devido às acusações. E a tristeza arrebenta qualquer um. A tristeza arrebentou até Jesus Cristo. Olha só em Mateus. No livro de Mateus 26, capítulo 26, versículo 37 em diante. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está em aflição de morte. Fique aqui e vigie comigo. Tá vendo? Até Jesus Cristo sentiu essa tristeza de morte, vontade de morrer. Não vê alegria em nada. Tristeza, chateação, decepção. E aí quem relembra de passado é o capiroto. Vem as tristezas, decepção, chateação. Eu trabalhei 4 anos no hospital psiquiátrico de dependentes químicos. Lá tinha pessoas de tudo quanto é tipo. Pessoas dependente químico de álcool, drogas, pessoas pagando pena, né? Que o juiz determinou ali, sentenciou, o cara
foi para reabilitação, presos, criminosos mesmo, matou até o pai, passou aí na rede social, no Brasil inteiro. Ele foi para essa clínica, né? Tá até hoje lá. E aí tem uma técnica da neurociência, da psicologia, que fala sobre isso. Olha só, que a técnica que a gente não deve ficar conversando sobre drogas. Que a gente não deve ficar conversando, falando e ruminando na época em que você viveu no passado. Tem um pacto, um acordo, que é sobre isso, que a gente não devemos falar sobre drogas. Porque isso vai causando tristeza, chateação e vontade de voltar e reviver elas. É igual a Ciro de Rebeca. É uma droga, é uma dependência. E você muitas vezes está dependente da Ciro de Rebeca e você não sabe. É chato ficar revivendo, falando sobre isso. Porque além de você causar traumas, angústias e traumas em angústia, você vai fazer a sua mulher reviver isso. Relembrar isso, coisas que ela já esqueceu. Ou coisas que ela não quer lembrar, coisas que foi chato para ela, enfim. Passado, meu irmão. O que leva você à tristeza, à depressão, o enfadonho é o passado. Todas as vezes que você for ruminar situações chatas, você vai ir à depressão, à tristeza, à angústia e ao tédio. Olha só o que São Paulo fala aqui. São Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 em diante, né? A tristeza, segundo o mundo, produz a morte. É o que fala em Eclesiástico. Existe Eclesiásticos e Eclesiastes, né? 2 livros, né? Um livro aí foi tirado. Um livro maravilhoso. Eclesiástico fala que a tristeza leva às doenças, né? É isso que São Paulo fala aqui. Em 2 Coríntios, né? Que a tristeza leva à morte. Mas antes, que é no versículo 10, olha o que São Paulo fala. O segredo de você vencer a Rebeca é aceitar o passado do seu namorado e do seu marido. Olha o conselho de São Paulo apóstolo. De fato, a tristeza, segundo Deus, produz mudança de mentalidade, que leva à salvação e que não volta atrás. Cara, São Paulo achou isso como luva. Ou seja, tem que pensar, cara, é um passado aceitável? É, eu errei também. Um exemplo, né? Pô, errei pra caramba, minha mulher errou, ela aprendeu, não quer mais fazer, e eu sou o ponto de partida onde ela quer reiniciar tudo e viver feliz, né? Pô, ela aguentou tudo isso de mim, cara, essa chateação, eu errei, ela errou. Então o erro produz mudança de mentalidade. Quando o erro, você comete um erro, outra pessoa comete um erro, vocês aprendem e não volta atrás e aprendeu, não quer mais saber disso, quer uma vida nova, é válido o sofrimento do passado, aí é válido. Agora, você não aprendeu nada e fica voltando e produzindo tristeza, é isso que São Paulo fala, vai levar você à morte, não vai adiantar de nada. Os erros, a pancada, a porrada que você leva no passado, que você levou, tem que produzir o quê? Mudança de vida, reflexão, vida nova. Não adianta nada, né? Você quer uma vida nova com sua mulher quer uma vida nova com você, e você reviver no passado. Não importa, cara, não interessa. Entendeu? Já foi. Agora, a mudança de mentalidade é você ver, pô, ela errou, eu também errei pior do que ela. Poxa, como é que eu vou acusar a mulher, uma coisa que eu não tenho pra me oferecer? Eu não tenho algo, nem nada pra oferecer pra ela. Assim a mulher tem que pensar nisso. O fato de ela estar comigo e quer seguir é porque realmente os erros ela aprendeu. Ela aprendeu também. Então esses erros tem que ser um erro de mentalidade. Aliás, produz vida nova, né? Que São Paulo fala aqui, né? Segundo Deus, produz mudança de mentalidade que leva, né? E não devemos voltar atrás. Agora, voltar ao passado. Cara, é um caminho que não tem volta, não vai resolver nada da vida de vocês. Algo que já passou, algo que não tem conserto, algo que não está atrapalhando vocês no presente, apenas algo imaginário que você volta lá atrás e fica debatendo. Vai levar você à tristeza, à ruminação, à depressão, à angústia, insônia. E São Paulo fala
essa tristeza do mundo que produz a morte. É uma tristeza que não vai levar você a lugar nenhum. Que não vai mudar o que passou. Né? Só vai levar você à tristeza, a depressão e o tédio. Final de semana, coração abatido. Um carro bacana que você tem, não está usufruindo dele. Seu pagamento caindo, você não está feliz com o pagamento caindo. Não está legal com o pagamento caindo. Não está feliz com nada disso aí. É que faz? Trabalhando, com saúde e triste, deprimido. E o capiroto a todo momento fazendo com que você relembre e reviva o passado da sua esposa. Tá assistindo Netflix aqui final de semana? Passa um episódio de sexo, capiroto, olha lá. Olha o que a sua mulher fez igualzinho. E você está com ela aqui, né? Você começa a ter mau humor, chateação e começa a acusar a sua mulher de tudo quanto é tipo, pintando ela de vagabunda. Sendo que você no passado pegou mulher casada, fez orgia, suruba, falou para as outras que você ama. E se você não fez nada disso, já que você é um santo, então você tem que ter compaixão dela, misericórdia dela, compaixão dela. Já que você é um santo e não tem misericórdia dela, e o que você está fazendo aí então se você não faz terapia? O que você está fazendo aí então? Você tem que vazar, tem que deixar essa mulher ser feliz com outro cara. Já que você é um santo, né? Já que você é um santo, você tem que dar o ponto final e ir embora, filho. Mas o seu ego não deixa. Você é tão fraco e infantil que seu ego não deixa. É o mais canalha. São pessoas que têm um ego infantilizado, que não deixa as pessoas ir embora. Entendeu? E tem gente que tem um ego tão infantilizado que não aceita o passado da mulher e tem medo de abrir mão dela por outro cara no futuro. Esse é o pior ego infantilizado. E a tristeza, meu amigo, acelera células cancerígenas. A tristeza, o estresse acelera o processo de diabetes no seu organismo, acaba com o cálcio dos seus dentes, causa problemas dermatológicos, problemas de pele. A tristeza produz tanta coisa no seu corpo que vai enfraquecer a sua imunidade, os métodos de defesa, e facilmente a pessoa vai ficar doente. Cara, isso não é vida, bicho. Isso não é vida, é tristeza. A2. A depressão leva uma pessoa, né? Muitas das vezes. Assim de Rebeca não, leva as duas pessoas na depressão. É você e a sua mulher. E isso respinga em toda a sua família. Se você não buscar ajuda, meu amigo, é complicado. E a Rebeca é uma dependência química do passado. Entendeu? A tristeza faz você não viver as coisas lindas da vida. Um abismo atrai um outro abismo. E termina essa frase, esse vídeo, com a frase de Albert Einstein, para fortalecer tudo esse meu vídeo aqui. Albert Einstein disse que a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Significa que a ciência e a fé se complementam. Então, meu amigo, um forte abraço. Tem meu Instagram, Dr. Jailton Patrício. E eu e a Filosofia Sincera agradece a vocês. Um abraço.